linha, NURBS, superfície, simples curvatura, dupla curvatura, freeform e sólido. Linha, superfície e sólido. Esse eu acho que foi o maior aprendizado do vídeo passado e é as 3 características que você tem que levar para sempre enquanto estiver usando o Rhino. E hoje a gente vai aprender a fazer quase todas as superfícies. Quase porque sempre vai ter alguém aí que pode falar assim, James, e essa superfície? James, e aquela? Mas pelo menos nesse vídeo eu estou colocando todas as ferramentas de criação de superfícies possíveis dentro do Rhinoceros. É claro que por mais que aqui eu vou tentar abranger todos os comandos de criação de superfície, ainda assim pode ser possível fazer algum tipo aí de superfície complexa que alguém saiba. Na verdade, quem souber, alguma que não esteja nesse vídeo, quiser contribuir, só deixa um comentário aí, como é que é feito e tal. E a gente pode trocar uma ideia e fazer aí um segundo vídeo de alguma superfície que eu não abordei aqui nesse vídeo. Fechou? Então chega de ficar falando aqui e bora fazer essas superfícies aqui no Rhino. Então vamos lá, galera. Eu reservei aqui, ó, todos os comandos para criação de superfície, tá? Aqui você já consegue ver de cara que para criar todas essas superfícies, somente 3 aqui, ó. Essa aqui também não vai precisar de linha. Todo o restante, galera, precisa de linha para criar a superfície. Por isso que eu estou frisando aí linha. Da linha você cria superfície e na junção de superfícies você cria sólidos. Então vamos lá, vamos parar de ficar falando. Eu vou abrir aqui, ó, a caixinha de criação de superfície. Vou só falar mais uma vez, o meu Rhino ele está em inglês. E eu recomendo em inglês, galera. Eu sempre usei os programas em inglês por vários motivos. Um deles é porque eu sempre quis trabalhar fora e quando eu cheguei lá no Catar, era só inglês, eu não tive dificuldade nenhuma em comunicação de ferramentas. Pelo menos ferramentas de programa, eu não tive dificuldades na comunicação com a galera do escritório. O Rhino já tem em português, só que quem quer ou trabalhar fora ou quem quer fazer, sei lá, fazer qualquer coisa que vai ser na língua inglesa, vai ter dificuldade para quem usa os programas em português. Começando aqui, ó, a ordem desses comandos é a mesma ordem que está aqui, da esquerda para a direita, vem descendo. Então, superfície de 3, 4 pontos, que é esse daqui. Esse é um comando que você não vai precisar de linha, ele é um comando bem simples. Então, o Rhinoceros ele pega aí desde comandos bem simples até comandos mais avançados. Então, você clica nele e ele é bastante parecido com o SketchUp mesmo. Então você cria superfície, pode ser com 3 ou 4 cliques, né? Points é como se fosse cliques. Então você consegue fazer triângulos com 3 cliques. Ou na hora que você clica o quarto, ele finaliza. Entendeu? Então isso é bom para preencher alguma lacuna, algum buraco que está lá no projeto, você não quer fazer a linha. Isso aqui algumas vezes pode ser mais rápido. E aqui começa a criação de superfície através de linhas. Então, superfície de curvas planas. Então, todas as curvas que forem planas, vai criar uma superfície dentro da linha, né? Clica na linha e clica no comando. Então, essa superfície ela pode estar em qualquer ângulo também. Vertical, horizontal, pode estar um pouco inclinado, não importa, tá? Para criar essa linha. Se você apertar primeiro no comando, vai pedir lá embaixo para selecionar uma curva plana. Você seleciona, botão direito é Enter, criou. Superfície de uma network é como se fosse várias, no sentido de várias curvas. Então, é importante que as curvas elas estejam fechando, tá vendo? Então, se essa curva tivesse assim, essa abertura, o Rhino não consegue entender que ele vai ter um fechamento para criar a superfície. Então, é sempre importante que elas estejam fechando para criar a superfície. Então, ela pode também ser curva, plana, pode ser em qualquer
eixo X, Y, Z. Então aqui eu fiz ela um pouquinho mais complexa, para vocês terem uma noção como é que ficaria a superfície. Então eu geralmente seleciono as linhas primeiro e depois clico lá no comando, tá vendo? E aí ela cria uma superfície dentro dessas linhas, da geometria das linhas, né? E aqui tem uma terceira opção, que eu fiz essa linha aqui no meio. Vamos supor que não precisa ser só 4 linhas, né? Como se fosse nos limites de uma superfície. Você pode ter umas linhas no meio também para criar uma complexidade um pouco maior. Então, selecionei todas, seleciono aqui o comando e aí a superfície vai passar tangenciando lá nessa superfície central aqui. Eu poderia ter mais, poderia ter quantas eu quisesse dentro desse perímetro aqui, né? É sempre importante ter um perímetro principal e depois linhas no meio para fazer deformações necessárias que você desejar. Vamos aqui para o próximo comando, é o Loft, quarto comando aqui. O que é o Loft? O Loft ele basicamente conecta uma linha à outra. Pode ser uma linha ligando a segunda linha, ou pode ter 3, ou pode ter até mais linhas, tá? Então, o Loft já é um comando que eu prefiro selecionar ele primeiro, porque é sempre importante, pessoal, ler aqui embaixo, tá? Sempre que você seleciona um comando, aqui vai ter, os comandos eles sempre pedem informações. Então, um comando que o Loft pede é selecionar as curvas. Então, selecionei as curvas, a primeira e a segunda. Então, ele liga uma curva à outra, criando a superfície. Tá? É como se estivesse extrudando. Então ele extruda, sai, né, dessa primeira curva e finaliza numa curva de uma geometria diferente. Pode ser a mesma geometria também, pessoal. Tá? Aqui, por exemplo, essas duas têm a mesma geometria. Vamos supor que você quer só conectar elas, fazer um túnel, fez o túnel. Mas aqui eu criei 3 para vocês verem como é que é passando por uma curva no meio, por exemplo, e aí ele vai abrir essa caixinha de comando, onde você pode selecionar diferentes características de Loft, diferentes estilos, né, de Loft. Então tem esse aqui que é reto, seções retas, tá vendo que a curva ela vai reta, tem uma quina viva lá, e depois ela desce para finalizar na terceira curva. Você pode querer, luz significa mais folgado, tá vendo? Então existe uma folga, ela passa mais tranquilamente nessa linha central aqui. Tight significa justo, então ela passa bem justa a essa linha central aqui, tá vendo? Então ela passa tangenciando essa linha. E você poderia ter quantas linhas você quisesse entre a primeira e a última. E nem sempre precisa ela ter a mesma proporção, ela pode estar ao contrário. Olha essa daqui. Então você clica na primeira. Sempre precisa ter uma ordem, tá? Você não pode clicar nessa, lá na última e na do meio. Tem que ter uma ordem aí de primeira, segunda até a última, para onde a superfície vai passando. Então, primeira, a segunda passa por aqui e termina na terceira. Tá vendo? Então, aqui tá o estilo reto. Vamos supor que eu quero o estilo folgado. Ou eu quero o estilo tight, que passa bem justo, tangenciando a linha lá do meio. Não é só com curvas, pode ser com retas também. Ó, quando é reta, isso aqui não vai fazer tanta diferença, tá vendo? Porque é uma linha reta que termina na outra linha reta. Não tem por onde, não tem muita coisa a ser feita. Aqui eu vou dar só um exemplozinho, galera. Você já consegue reconhecer esse edifício aqui? Esse edifício aqui é o Via 57 do Big. Então a gente pode fazer ele com Loft. Deixa eu mostrar aqui bem rápido. Então é uma superfície que inicia nessa linha e termina na outra. Aqui a gente já consegue ter uma cara mais ou menos, né? Aqui você pode fazer Loft para criar a base, fazer Loft para criar essa outra base. Vou fazer só essas laterais aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, essa aqui pode ser criação de superfície por uma Network of Curves, lembra? Ela cria, ou pode ser... Aí a gente vai começar a usar outras... Ó,
Isso pode ser uma criação de superfícies planas, porque elas também essas três são planas. Criou. E aí a gente praticamente cria um edifício do Big bem rápido, galera. Depois eu vou voltar aqui para a gente fazer aquele furo central, tá? O edifício que eu quero fazer, deem só uma olhada o tanto que é fácil. Claro que não tem as janelas ainda, né? Mas depois a gente faz esse furo, vocês vão ver como que vai ficar bem parecido. Vamos para o próximo comando, patch. Patch é aquela, eu falei dele no último vídeo, ele é quando você tem, vamos supor que você não sabe qual comando usar e você quer fazer uma superfície complexa e você tem um monte de linhas meio doidas, por mais que ele não é o recomendado, não recomendo usar o patch, porque o patch, lembra que eu falei no último vídeo, ele cria uma superfície inteira, tá vendo? Aqui não. Aqui, se eu ligar os pontos de comando dessa superfície, olha a diferença dos pontos de comando, a gente vai falar disso depois, dessa superfície para aquela. Essa é uma superfície muito mais pesada e ela é trimada também. Ó, superfície trimada nem sempre é bom. Mas o patch, ele, às vezes você quer, vamos supor, você quer fazer uma pista de skate. Como que eu vou fazer isso? Você usa o patch. Tá 100% aqui, ó. Deixa eu fazer uma mais simples. Com subdivisões 10 por 10 é mais rápido. E você consegue fazer uma superfície assim. Extrudar. Extrudar todo mundo sabe, né? Ela tá aqui, ó. Tá aqui embaixo já. Você seleciona ela, extruda. Essa é a mais simples. Que a gente está acostumado lá no SketchUp também. Se você tem uma superfície inclinada, você também consegue e ela vai ser extrudada paralelamente. A linha ela sobe paralelo, tá vendo? Se quiser fazer umas coisas meio doidas também inclinadas com isso, dá para fazer também. O meu TCC, galera, ele foi inteiramente criado com Sweep 1 e Sweep 2. O que é um Sweep? Sweep é quando uma linha ela anda por um trilho criando uma superfície. Então tá aqui o Sweep 1. Então é quando você tem só um trilho, tá? E aí vamos ler lá embaixo, ó. Selecionar trilho. Selecionei o trilho que vai andar. Depois você seleciona as curvas que vai criar a superfície. Essa é uma, essa é outra. É onde começa e onde termina. E essa linha vai andando pelo trilho, criando a superfície. Como lá no Loft, você pode ter uma linha central para desviar essa superfície. Ela passa por essa linha para deixar a superfície mais complexa ainda. E o Sweep 2, galera, ele já trabalha com 2 trilhos. Enquanto o Sweep 1 segue só um trilho, o Sweep 2 segue 2 trilhos. Vamos supor que você quer que a base inferior segue um trilho e a base inferior segue outro trilho, né, para deixar mais complexo ainda. Então a gente seleciona lá Sweep 2, selecionar primeiro trilho, selecionar segundo trilho, seleciona as linhas, né, de início, depois as linhas de final, ou pode ter linhas centrais do mesmo jeito que está aqui no Sweep 1. Selecionei lá onde termina. E a superfície ela segue o trilho de baixo e depois segue o trilho de cima. Tá? Esse Sweep 2 foi o comando que eu mais usei para fazer o meu TCC, porque eu tinha muita superfície que não precisava ser paramétrica e muito menos enviada ao Grasshopper. Eram superfícies lisas para efeito de conceito. Revolve. O que é o Revolve? É quando uma linha ela dá uma volta 360 graus. Que isso inclusive tem lá no SketchUp também. Como que o Revolve funciona? Você seleciona a linha, né? Mais uma vez, seleciona lá o comando Revolve. Você vai selecionar o começo do eixo de rotação. Eu já desenhei o eixo aqui, ó, um eixo vertical. Seleciona o começo, depois seleciona o final. Então eu criei o eixo, tá vendo? Para essa linha andar em volta, criando a superfície. Então eu vou selecionar aqui o início e aí ela começa a criar a superfície, tá vendo?
Eu posso colocar um ângulo que eu quero, 90 graus, 180, ou eu posso dar um full circle, que é uma rotação completa, e cria uma taça. Essa é uma linha de construção de copos ou taças. Drape surface over object. Drape é como se fosse soltar uma superfície por cima de outra. Então vamos supor que eu quero criar um pano que vai cair em cima desses objetos aqui, tá? Vou pegar aqui uma vista de topo, vou selecionar esse comando lá, chama Drape. Ele pede para desenhar uma janela, né, de área em cima da área dos objetos que eu quero criar essa superfície. Então eu selecionei aqui e olha o que ele cria. É como se fosse um pano. Eu não sei para arquitetura o que isso pode ser útil, mas dá para fazer alguma coisa de instalação, alguma coisa do tipo. Então é isso. Nesse vídeo aí a gente viu a criação das superfícies através das linhas, que 99% dos casos vão ser assim dentro do Rhino e também lá dentro do Grasshopper. A gente sempre está aí criando linhas para criar superfícies e depois a gente também analisa a superfície. Eu acho que vocês viram ali com os comandos acima restantes. Aqueles comandos são de análise de superfície e também alguns ali para alterar a superfície, que eu vou gravar aqui agora num próximo vídeo para ficar mais completo para vocês. Fechou? Então se você curtiu, compartilha aí com quem tem o mesmo interesse. Curte aí o vídeo, que isso vai me ajudar bastante. E te vejo no próximo vídeo. Abraço!